Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a professora Dayana, de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre as figuras de linguagens. Só que antes, vamos retomar o que foi dito, que nós vimos na aula anterior. Nós vimos sobre metáfora e comparação, certo? O que é isso, professora? Como que é mesmo? Vamos relembrar? Eu trouxe aqui uma frase dizendo: Celeste é uma flor. Ou seja, eu estou comparando o Celeste com uma flor, porém eu não estou usando um elemento de comparação. E nós chamamos essa figura de metáfora. Já na figura de comparação mesmo, eu vou dizer: Celeste é como uma flor. Notem que utilizamos aqui um elemento de comparação, então nós temos aí uma figura de comparação, comparando a Celeste com uma flor. O que quer dizer? Quer dizer que a Celeste é linda, perfumada, delicada, certo? Então, estou comparando a Celeste com uma flor. Hora da leitura. Hoje nós vamos para outras figuras de linguagem, né? E eu trouxe aqui alguns enunciados. Vamos ver. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Outro enunciado. Naquela noite, a lua beijava o céu. Como assim, gente? Outro enunciado. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Vocês perceberam algo de diferente, algo de estranho, ou até uma figura de linguagem aqui nesses enunciados? Vamos ver cada um deles. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O dia acorda? O sol sorri? Isso não são coisas de humanos? Outro exemplo. Naquela noite, a lua beijava o céu. A lua beija o céu? Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. O fogo dança mesmo? E o vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. O céu chora, isso quer dizer o quê? Que estava chovendo, né? E o vento uivando. Como chamamos isso? Quando colocamos atitudes de pessoas em objetos ou coisas inanimadas. Nós chamamos de personificação. E o que significa isso, professora? Vamos ver. A personificação é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características e ou qualidades essencialmente humanas, né, de seres animados aos objetos inanimados ou seres irracionais. Vejam outro exemplo aqui. Eu trouxe essa tirinha do Armandinho e a coleguinha diz o seguinte: goste ou não, suas roupas dizem muita coisa sobre você. E ele vai todo bravo para casa, chega, abre o armário, olha para as roupinhas dele e diz: fofoqueiras. Elas são mesmo fofoqueiras? Elas falam mesmo, né? Quando dizemos que as roupas dizem muito sobre você, elas realmente falam? Não, né? E eu trouxe outra imagem de um gatinho tirando uma selfie. Gatos, cachorros, nenhum animal tira uma selfie, não é verdade? Pode ser que ele veja alguma coisa, chama atenção na TV, mas pegar o celular, tirar uma selfie, não é uma coisa de animais, né? É coisa de humanos. Então, essa é a personificação.
Assim como as outras figuras de linguagem, a personificação se caracteriza pelo sentido conotativo, ou seja, confere uma subjetividade na emissão das ideias. Presente na linguagem oral e na linguagem escrita, ela tem o objetivo de intensificar a transmissão da mensagem, se apoiando em sentimentos que criam um universo abstrato e poético. O estudo dessas figuras de linguagem vai nos auxiliar a interpretar melhor, né, um texto com linguagem mais figurada, uma linguagem mais denotativa, certo? E a personificação vai ocorrer quando se trata de trazer vida, trazer sentimentos, né, comportamentos para objetos ou seres inanimados. Situações cotidianas. A situação 1. Vejam bem, isso será outra figura de linguagem. A situação 1. A mãe de uma criança está chamando para entrar em casa. Entre para dentro, João. Outra situação. Um chefe nervoso com seu funcionário que não realizou uma tarefa. Ele diz: suba lá em cima agora, imediatamente, nesse momento, e traga os documentos, Marcos. Vocês percebem aí qual a figura que pode estar relacionada a essas falas? Vamos ver. Outro exemplo, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. A música de Erasmo Carlos, né? Percebam, detalhes, né? Já tem o sentido de pequenos, né? São sinônimos. Repararam? Vamos ver. Essa figura se chama pleonasmo. O que vem a ser o pleonasmo, professora? Pleonasmo é uma figura ou vício de linguagem que consiste em usar uma expressão redundante para reforçar uma ideia. Nós temos o pleonasmo vicioso, que é o que costumamos falar, às vezes até sem perceber. E o pleonasmo literário, que foi o caso da música, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, que pode ser utilizado para enfatizar mesmo aquela ideia. No pleonasmo vicioso, né, é a caracterização da superabundância das palavras para expressar uma ideia ou desejo. Por exemplo, entre para dentro, João. Se eu estou entrando, eu vou para dentro, certo? Vejam os exemplos que eu trouxe. Subir para cima. Se vou subir, é óbvio que eu vou para cima. Ou seja, fica redundante essa linguagem. Entrar para dentro. Outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Multidão de pessoas. Se é multidão, é de pessoas. Perceberam? E nós temos muito esse vício, né, na nossa linguagem. E o pleonasmo literário, como ele acontece? É usado com intenção poética de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, nesse caso, ele é considerado uma figura de linguagem, né? Então, o pleonasmo vicioso não é considerado uma figura, até porque é o que falamos no nosso dia a dia, até sem perceber. Já o pleonasmo literário, né, é quando realmente tem a intenção de trazer uma figura de linguagem, de enfatizar aquele enunciado. Vejam essa frase de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Não precisava dizer que o mar é salgado, certo? Porque todos nós sabemos que o mar é salgado. Mas para trazer uma figura, né, para enfatizar mais a linguagem, ele pode usar, certo? Na literatura, na música, na poesia. Outro exemplo, chovia uma triste chuva
de resignação. É uma frase de Manuel Bandeira. Chovia, se chovia, claro que chovia uma chuva, né? Mas o autor quis trazer mais sentimento ao enunciado, certo? Então, nós chamamos isso de pleonasmo literário, ou seja, é uma figura de linguagem. Define-se o pleonasmo pela repetição de um termo já expresso ou de uma ideia já sugerida, com a finalidade de enfatizar a mensagem ou torná-la clara e compreensível. Para alguns gramáticos, essa figura de construção ocorre como um excesso na oração, um elemento que não oferece perda de sentido, caso seja retirada do contexto. Ou seja, quando estamos escrevendo uma redação, escrevendo em uma questão aberta, né, não precisamos utilizar mais de uma palavra que traga o mesmo sentido, que vai soar como um pleonasmo. Já na linguagem mais literária, na linguagem que podemos usar as figuras, nós temos mais liberdade para enfatizar uma ideia, certo? Vamos para mais outra. Segue o diálogo entre Leon e Hélio. Aí o Leon disse: alô, e aí, cara? Aí o Hélio diz: fala logo, parceiro, que eu estou carregando uma mochila que pesa 1 tonelada. E o Leon diz: estou ligando para saber se você vai para o rodeio hoje. E o Hélio responde: que nada, não vou não. Da última vez levamos anos para chegar lá. Além disso, fiquei em uma arquibancada espremida igual uma sardinha, morrendo de calor. Aí o Leão responde: então deixa para a próxima. Vejam bem, olha aqui, alguém é capaz de carregar uma mochila pesando 1 tonelada? E outra aqui, alguém leva anos para chegar até um lugar e fica espremido igual uma sardinha, morrendo de calor. Eu até concordo, porque às vezes eu quase morro de calor, mas tô brincando. Morrendo, alguém morre assim de calor, certo? Perceberam aí que as expressões estão trazendo um pouquinho de exagero? Vamos ver como que figura isso. Hipérbole. Essa é uma figura de linguagem, né, que ela é caracterizada pelo exagero. Vamos ver. A palavra tem origem do termo grego hiperbolé, que é resultado da junção de 2 palavras. Hiper, que significa além, por cima, né? E bole, que significa lançar, atirar, que traduzindo ficaria algo como atirar para cima ou lançar além, que também representa o sentido de excesso ou exagero. Vejam essa música aí de Frejá. Essa música não, esse trechinho da música de Frejá. Por você, eu dançaria tango no teto e limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Essa música é todinha exagerada, né? Quem dança tango no teto, gente? Acho que nem o Homem-Aranha. Quem vai limpar os trilhos do metrô? Certo? E tem uma outra expressão dessa mesma música, que eu tomaria banho gelado no inverno, mas é nunca que eu faria isso. Tá vendo o exagero? Essa figura, então, se caracteriza pela hipérbole. Então, sintetizando aqui, a hipérbole é uma figura de linguagem, ou seja, um recurso utilizado na linguagem oral e escrita que aumenta a expressividade da mensagem, como explora o aspecto semântico da língua, enfatizando e exagerando o sentido de uma determinada palavra. É considerada uma figura de pensamento. Ou seja, a gente imagina, né? No pensamento a gente exagera mesmo, não é verdade? Vamos aos nossos exercícios?
Aqui está pedindo o seguinte: indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. Vamos lá. Letra A. As pedras humilham. Letra B. Os confetes festejam. Letra C. Os diários contam segredos. Letra D. Os copos celebram as alegrias. E letra E. A floresta clama por piedade. Percebam que em todas as alternativas traz uma personificação a um objeto. Por exemplo, as pedras humilham mesmo, né? No sentido figurado, sim. Os confetes festejam, né? Os diários contam segredos. Então, todas as alternativas estão corretas. Esses são os créditos das imagens utilizadas na nossa aula de hoje. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem!